totalmente dependentes do Senhor. Nós não podemos viver sem Ele. Ele é o motivo do Evangelho. Ele é o motivo de nós estarmos aqui essa noite, amém? Jesus é o centro das nossas vidas. Nós temos que ser uma igreja cristocêntrica, totalmente cristocêntrica. Nossa mensagem deve ser totalmente cristocêntrica. Sempre no centro das nossas vidas, Jesus, 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 Jesus. A gente não deve se enganar por às vezes o Senhor nos usar, ou por algumas coisas acontecerem nas nossas vidas e a gente achar que nós somos alguma coisa. Não, só acontece porque nós somos um canal. Ele é o centro, Ele é o único digno de todo louvor e toda adoração. O que esse mundo precisa é de Jesus, amém? Jesus, Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa fonte. Essa mensagem, irmãos, que eu tenho falado, Ele é a nossa fonte. Isso tem ardido no meu coração por anos. Todos os dias eu coloco como um termômetro dentro de mim se Jesus está sendo realmente o centro, se Ele está sendo realmente a fonte da minha fé, da minha vida, do meu viver. Se Ele não for o centro dessa noite, se Ele não for o motivo de nós estarmos aqui, é em vão nós estarmos aqui. Ele é a nossa fonte. Que maravilha. Será que você pode levantar mais uma vez suas mãos e falar só isso para Ele? Você é minha fonte, Senhor. Pai, você é minha fonte. Eu não posso nada sem Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. É tão bom estar contigo, Pai. Oh, Pai, eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eu só sou alguma coisa hoje porque você me amou primeiro, porque você depositou em mim a sua natureza. Obrigado, Senhor, porque eu só sou próspero hoje porque Jesus lá na cruz, Ele se fez pobre. Sendo rico, Ele se fez pobre por amor de nós, para que através da sua pobreza nós fôssemos feitos ricos. Aleluia. Nós conhecemos essa graça, Senhor. Obrigado. Assim como Paulo disse, eu sou o que sou por causa da graça de Deus. Porque nós sabemos quem éramos antes de sem Ti, Senhor. Como éramos indignos, como éramos sujos, como não buscávamos o Senhor, mas todas as outras coisas, menos o Senhor. Mas hoje, por causa da sua graça, oh, aleluia! Nós somos hoje verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, por causa da sua maravilhosa graça. Obrigado por Jesus, Pai. Obrigado por Jesus. Obrigado por essa nova era, essa dispensação da graça de Deus. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Mais uma vez. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Aleluia, você pode se assentar, amém. Obrigado, aleluia, amém, amém. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui nessa igreja. Eu não imaginava que eu estaria aqui um dia. Foi uma surpresa estar aqui e eu quero agradecer ao pastor João Roberto, Janaína, muito obrigado por esse convite. Eu me sinto extremamente honrado. Amém. Eu também quero deixar uma saudação do pastor Jussier e Joanice. Eles são os pastores da Igreja Verbo da Vida lá no Japão e também diretores do Rema Japão. Tem sido um prazer servi-los lá e eu tenho aprendido muito no Senhor nesses anos que eu estive lá junto com eles. Muitos de vocês não me conhecem, meu nome é Jefter, eu sou de Brasília. Tem um povo de Brasília aí, aleluia. Amém.
E eu vim da igreja do pastor Joselito, lá de Taguatinga, me formei no Rema lá. E hoje eu sirvo no Rema Japão, nas igrejas locais também. Moramos na cidade, na província de Yamanashi. Ela fica bem perto de um famoso vulcão chamado Fuji, Monte Fuji. Eu não sei se vocês já viram, na capa do JPN, no outdoor, eu vi na divulgação, tem a imagem do Monte Fuji. Eu moro bem perto dele, é uma cidade mais interiorana. Por onde quer que eu olhe naquela cidade, eu só vejo montanhas, é muito bonito, muito bonito. E nós temos servidos ali nessa região, graças a Deus o Senhor abriu uma porta. Pastores das igrejas ali, eles abriram as portas das suas igrejas e chamaram, convidaram para que fosse aberto o Rema. E no ano de 2013, então, junto com o missionário Jussier, eu fui lá para ajudar a estabelecer esse projeto do Rema Japão e a consolidação. Graças a Deus, formamos uma turma e vocês puderam conhecer os frutos dessa turma, né, desse trabalho do missionário Jussier Joanice, nós ali, que é Yuki Rick. Yuki Rick, onde é que vocês estão? Você pode... Ali, eles estão ali, formados, graduados no Rema Japão, os japas, amém? E graças a Deus temos avançado, estamos com uma nova turma ali, irmãos, são 13 alunos agora. Você pode olhar, nossa, é uma turma pequena numa nação que apenas 1% das pessoas são cristãs, irmãos. Vamos olhar assim, é uma turma grande, já é uma igreja, se você considerar. Eu já fui em igrejas que o número de membros no culto eram 4, 5 pessoas lá no Japão, amém? É um grupo muito grande, nós formamos já 26 pessoas lá no Rema, aleluia! Estamos com muita expectativa do que o Senhor vai fazer esses dias. Temos outra menina, a Bianca, eu não sei se ela está aqui também. Bianca, onde você está? Dá um grito, por favor. Ela está em algum lugar aqui que eu não estou vendo. Saiu, eu acho, mas ela é aluna do Rema Japão. Ela veio para participar do JPN, Jovens para as Nações. Ela é aluna, é um dos poderosos frutos também da escola. Ela tem sido uma grande bênção para a igreja local dela, onde nós servimos ali. Eu estou servindo também na equipe de louvor daquela igreja, e ela que traduz muitas vezes o culto. Os professores, quando têm ido lá esses tempos, ela que está traduzindo lá, os preletores, os ministros que têm ido lá. Tem sido uma bênção, graças a Deus, amém? Então, muito obrigado a essa igreja, muito obrigado por vocês que têm se associado conosco, com o missionário Jussier e Joanice, nessa missão. Vocês fazem parte disso. Com certeza lá no céu, você que tem orado, você que tem ofertado, você que tem apoiado, divulgado esse trabalho, com certeza existe um galardão para a sua vida. Fique com expectativa. Vidas têm sido alcançadas, irmãos. O Japão fica bem aqui. Esse é o Japão. Se você não conhece, nós saímos daqui e fizemos a viagem lá para o outro lado do mundo. Aleluia. Tem sido uma bênção, irmãos. Tem sido muito bom viver ali. Amém? O Senhor tem operado grandes coisas, aleluia. O que estou no meu coração é justamente essa mensagem de que o Senhor, Ele é a nossa fonte. Nós não podemos tirar os nossos olhos, Ele é a nossa fonte para todas as áreas das nossas vidas. Isso é tão importante de se entender, irmão. Quando nós entendemos que Ele é a nossa fonte, que é Ele quem cuida de nós, que é Ele quem nos dá dons, Ele que nos dá a sua maravilhosa graça, que nos capacita para fazer aquilo que devemos fazer, o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando entendemos essa mensagem, quando entendemos isso, fica tão mais fácil viver o Evangelho. Desde o princípio da criação do mundo, irmãos, vocês vão ver lá em Adão e Eva, Deus, Ele deu jardim para Adão e Eva, Ele criou todas as coisas para o homem, amém? Ele criou todo o universo, e Ele falou bem assim, olha, eu estou te dando o jardim, eu estou te dando esse planeta Terra, e eu quero que você domine, que você reine aqui, que você governe aqui. Todas as frutas, tudo que foi dado aqui, é para você, para o seu prazer, é para você viver bem. Só existe uma árvore, que eu não quero que vocês comam desse fruto. Vocês estão comigo? Apenas uma árvore que eu quero que vocês não comam desse fruto. Aí
a gente sabe muito bem dessa história, que a serpente chegou para Eva e a enganou, e a gente sabe também o que Eva falou naquele momento, não foi? Eva, ela já chegou para a serpente: o Senhor falou que a gente não pode comer desse fruto e nem tocar nesse fruto. Mas o Senhor não falou isso para Eva, não é verdade? A gente vê nos versículos que, pelo contrário, não era que ela não podia tocar naquela árvore, não, Deus ele tinha dado uma responsabilidade para Adão e Eva. Ele falou assim: de todas essas árvores, todo o jardim do Éden, eu quero que vocês cultivem desse jardim, eu quero que vocês reinem, até mesmo daquela árvore, era para eles cuidarem daquela árvore, não era para eles deixarem aquela árvore de maneira aleatória. Amém? A árvore do conhecimento do bem e do mal não era para ser esquecida, não, era para eles cuidarem daquela árvore, era para eles tratarem, porque o fruto daquela árvore era do Senhor. De todas as outras, as árvores, de tudo que havia ali naquele jardim, eles podiam desfrutar, mas existia apenas uma árvore, olha só, que o Senhor tinha pedido aqueles frutos. Eu vejo nesse momento, quando eu vejo essa história, eu vejo o princípio do dízimo. Se você parar para pensar na sua vida, o Senhor, Ele que te dá tudo, Ele te dá força para trabalhar, Ele te dá um emprego, Ele te dá o trabalho, Ele te dá o ar que você está respirando, o fruto da terra, tudo veio dEle, não veio? Quando Ele fala que nós damos o dízimo para Ele, na verdade nós não estamos dando apenas 10% e ficando com 90%, nós estamos ficando com 100% daquilo, porque é tudo dEle. Daquele 100%, na verdade, nada é nosso, porque todo o fruto era dEle, tudo era dEle, não é assim? Todo o jardim, toda a nossa produção é dEle, mas Ele falou: não, esses 90% eu quero deixar com vocês, e os 10% só meu. Vocês estão entendendo o princípio aqui? Por isso a gente vê lá, naquele momento, Caim e Abel. Quem ensinou para eles sobre o princípio de dar as primícias? Quem foi que ensinou para eles aquilo? Eu creio que foi Adão e Eva. Adão e Eva, eles tinham perdido aquela comunicação com o Senhor, eles tinham perdido a ligação direta com a fonte. Amém? Eles tinham perdido a conexão com o Senhor, eles tinham perdido a ligação com a fonte, e eles falaram: o que nós fizemos? Porque eles estavam no paraíso, irmãos, eles viviam no melhor, eles estavam no jardim do Éden, e de repente eles foram para um lugar de maldição agora. Eles estavam enfrentando escassez, eles estavam enfrentando doenças, eles estavam enfrentando pobreza, eles nunca viveram essas coisas. Isso é uma desgraça. Você pode entender comigo? Imagina você que está numa casa boa, e no outro dia, agora você é colocado numa casa ruim, não tem saneamento, não tem estrutura nenhuma para você viver, está cheio de bicho. Como é que você se sentiria? Adão e Eva se sentiram assim da mesma maneira, mas isso foi muito pior do que a gente está imaginando. Eles tinham perdido a comunicação, a ligação com o Pai, e agora o Senhor, Ele estabelece uma aliança de sangue. Então agora, a partir daquele momento, eles tinham que sacrificar, e a gente vê o primeiro sacrifício quando Deus, Ele separa, Ele faz roupas para Adão e Eva. E eu creio que a partir daquele momento, depois de eles terem perdido essa ligação com o Senhor, eles falaram: olha, não percam essa ligação com o Senhor. Deus, Ele teve que estabelecer uma estratégia, uma maneira para que eles pudessem estar com uma relativa comunhão com o Senhor. Amém? E isso foi através de sacrifícios. Então eles ensinam agora Caim e Abel: olha, não deixem de participar, não deixem de reconhecer o Senhor como a fonte de vocês, porque nós como seus pais, nós fomos um momento soberbo de nossas vidas, nós fomos orgulhosos, e achamos que nós poderíamos ser melhor do que Deus, nós achamos que poderíamos ser tão conhecedores quanto Deus, do bem e do mal, nós achamos que em algum momento da nossa vida nós poderíamos ser autossuficientes, que nós não precisávamos mais dEle, que nós poderíamos ser bons em nós mesmos, e nós estamos profundamente arrependidos disso. Então eu creio que eles ensinaram
Caim e Abel, a importância de se manterem conectados com o Senhor. E aí a gente vê lá desde o princípio da criação do mundo, o dízimo. Eu não vim falar sobre o dízimo basicamente, irmãos. Eu estou falando de um princípio de entendermos que Ele é a nossa fonte. Você vai ver em Gênesis 12 a primeira vez que essa palavra dízimo surge, quando Abraão, depois de ele ter liberto o seu sobrinho Ló, diante de uma guerra feroz, ele vence 5 reis ou 4 reis, se eu não me engano. Ele vence aqueles reis, ele captura aqueles despojos, ele triunfa sobre eles, com mais ou menos 300 homens, se eu não me engano. E aí ele encontra Melquisedeque, e ele vê em Melquisedeque, que não era nem judeu, ninguém sabe da origem dele, ele acreditava ele veio dos caldeus, e ele vê em Melquisedeque o sacerdote do Senhor, e ele reconhece que depois daquela vitória, naquela batalha, ele fala: o Senhor é a minha fonte, o Senhor é que me fez triunfar, o Senhor é que me fez vencer, o Senhor é que me deu força para ir no combate e vencer aquele combate. Vocês estão comigo? Ele reconhece o Senhor e ele fala: eu tenho que dar o dízimo de toda essa vitória que eu tive aqui. E ele dá aquele dízimo a Melquisedeque. Amém? E lá em Hebreus, no capítulo 7, ou é 8? 7, a gente vai ver que tem um versículo que fala assim, falando sobre a linhagem de Melquisedeque, sobre Abraão, essa história em si. Ele fala que aqui na terra, quando nós damos os dízimos, nós damos a pessoas, a homens, aqueles que nos têm abençoado espiritualmente. Mas em um outro sentido, numa visão espiritual, nós estamos dando a Jesus, reconhecendo que Ele é a nossa fonte. Amém? Irmãos, Ele é a nossa fonte. Nós não podemos nada sem o Senhor. Nós estudamos a palavra, nós ganhamos conhecimento, mas todas as vezes que é me dada uma oportunidade de vir a algum culto, seja para 5 pessoas, como foi agora, mais de 2.000 jovens, eu falo: Senhor, você é a minha fonte, eu sou apenas um canal do Senhor. Eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa. Amém? Eu preciso do Senhor, isso todos os dias, irmãos. Isso quando eu acordo de manhã, numa segunda-feira, isso quando eu estou lá no Japão, e é simplesmente um trabalho que eu tenho que fazer ali, eu acordo e reconheço: Senhor, você é a minha fonte, porque nós nascemos para sermos inspirados pelo Senhor. Ser um adorador, irmãos, um verdadeiro adorador, é ser inspirado pelo Senhor, dia após dia, é você receber essa inspiração, e agir conforme essa inspiração. Adorar ao Senhor não é simplesmente quando a gente levanta as nossas mãos no louvor e fala: estou adorando ao Senhor aqui. Não, isso é você cantar louvores ao Senhor, e é uma manifestação de adoração também. Mas adorar ao Senhor é quando você é inspirado por Ele para fazer algo, e você manifesta isso no seu dia a dia. Porque em Gênesis 1:26, fala que nós fomos chamados para reinar. Nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. E Ele falou: vai lá e governe, reine. Quando você estiver exercendo a sua autoridade, você está me adorando. Você está entendendo que adoração é muito mais que simplesmente cantar uma música? Adoração é você ser inspirado pelo Senhor, dia após dia. Amém? Vamos lá em Efésios capítulo 6. Versículo 10. Eu tenho um mentor à distância, que ele não sabe muito bem disso, mas é Simon Potter. Eu gosto muito dele, das ministrações dele, eu aprendi isso com ele. Olha que interessante. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz bem assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Você já viu que alguns irmãos, quando fala sobre guerra espiritual, eles já começam a se preparar com esses versículos aqui, vamos falar sobre guerra espiritual, sobre demônios, aí vamos abrir aonde? Efésios capítulo 6, não é assim? Aí vão lá em Efésios capítulo 6 e começam a ler: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é assim? Mas, nesse versículo 10, ele está dizendo assim: quanto ao mais, na minha versão. Algumas versões, principalmente em inglês, ele está dizendo talvez assim: concluindo ou finalmente. Não é assim? Tem alguém que tem essa versão? Se puder, levanta sua mão. Amém? Ou seja, no capítulo 6 já é o encerramento de uma carta. Aí Simon fala bem assim, uma coisa que eu acho muito legal, uma revelação poderosa. Quantos sabem que o capítulo 1 vem antes do capítulo 6? Não é? É tão simples, mas é tão real, não é? Amém? Muitas vezes a gente já vai nesses capítulos e muitas pessoas elas se tornam um tipo arrogante de crente, porque eles acham que são, o Senhor me deu autoridade e poder, e eles acham que vão contra o diabo pela própria força deles às vezes. De fato, o Senhor nos entregou autoridade. Ele falou assim: eu estou concedendo a vocês a autoridade, eu dou autoridade a vocês, a autoridade que foi me dada, eu dou a vocês agora. E a autoridade, exercer essa autoridade, exercer esse governo, é uma maneira de adoração, irmãos. Se a gente não estiver exercendo a nossa autoridade como cristãos, nós não estamos adorando ao Senhor, porque Ele nos chamou para exercermos esse governo, a manifestarmos o reino dEle nessa terra. Amém? Então, muitas vezes a gente está perdendo foco. Ele fala, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A gente tem exercido a nossa autoridade errada. A gente acha que eu tenho autoridade e o Senhor me deu autoridade e eu sou crente, e chega na casa e quer forçar o cônjuge ou alguém: você tem que ir para a igreja. Quer forçar o filho: você tem que ir para a igreja. Mulher, você tem que me obedecer. Quer exercer a autoridade na carne e no sangue. Mas ele está falando que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Mas para nós entendermos isso, quando ele chega nesse momento, é importante nós entendermos o primeiro capítulo também, o segundo capítulo, o terceiro, o quarto, o quinto, amém? O sexto, aí o final do sexto também. Vocês estão comigo? E especialmente na carta aos Efésios, nós vamos entender a maneira ou o método de ensino de Paulo. Amém? Só queria relembrar uma coisa, antes de eu continuar para essa parte que eu vou voltar aqui, tá bom? Kenneth Hagin, ele fala algo muito interessante sobre autoridade. Eu quero que a gente tenha isso em mente. Você já percebeu que a autoridade é como um policial? Ele fala, como um guarda de trânsito. O guarda de trânsito, ele tem autoridade para parar os carros ali na rua, não é? Ele fala, para o carro para. Ele tem poder para parar o carro? Não, porque senão o carro pegava ele, atropelava ele morria. Mas ele tem autoridade. Então o Senhor diz, a palavra de Deus diz que Ele nos concedeu autoridade. Nós não podemos lutar no mesmo nível do diabo, você está entendendo? Porque o diabo, ele tem um poder, e se nós estivermos no mesmo nível dele, nós vamos ser destruídos pelo poder dele. Nós temos que entender a nossa autoridade. Amém? A nossa autoridade vem do Senhor. Por isso é importante entendermos que Ele é a nossa fonte. Por isso é importante entender que nós devemos ser inspirados por Ele dia após dia, para nós não sermos arrogantes e autossuficientes ou soberbos, e acharmos que nós podemos agir da maneira que queremos, porque nós temos autoridade, poder. Não é bem assim, amém? Então, no método de ensino de Paulo, você vai perceber algo interessante. Do capítulo 1 ao 3, a gente tem o que a gente vai chamar aqui de verdade posicional, ok? E do capítulo 4 ao 6, o que a gente vai chamar de verdade vital, amém? Percebe comigo, abre lá comigo no capítulo 3 de Efésios, no final, no último versículo, versículo 21.
Aleluia. Eu só vou dar umas bases aqui, irmãos. Se você não estudou no Rema, fica meu convite. Ó a publicidade aqui, que maravilha, ó. Estude no Rema, você vai ter uma matéria autoridade do crente, você vai ter matéria vida de louvor, você vai poder aprender muito mais, aleluia, muito mais profundo. Se você já estudou no Rema, seja um Alumni, escute lá na Alumni, tem muitos livros na livraria ali que você pode adquirir também. Amém? Olha no capítulo 3, versículo 21, qual é a última palavra que está dizendo ali? Amém. Geralmente quando a gente faz uma oração depois do almoço, a gente ora, a gente fala o amém, e logo depois do amém o que acontece? A gente vai comer, atacar, não é? O amém ele está mostrando o quê? Que encerrou algo ali, que finalizou algo, não é isso? Então Paulo ele está nos mostrando algo bem interessante, do capítulo 1 ao 3 ele está falando uma verdade. Quando eu falo que ele está falando uma verdade, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é a única verdade, amém? Mas eu estou falando aqui de duas coisas diferentes nessa verdade, que está em conjunto com essa verdade, Jesus, amém? Então no capítulo 1 ao 3 ele fala, a gente tem o que é chamado de verdade posicional. Antes de você querer exercer a sua autoridade sobre principados e potestades, quer exercer a sua verdade vital, é preciso você entender a sua verdade posicional, a sua posição em Cristo, quem você é em Cristo, o que está disponível para você no Senhor, amém? Aleluia, Deus é bom. Você vê lá comigo no capítulo 2 de Efésios, vocês estão tão quietos que eu acho que estão concentrados recebendo a mensagem. Aleluia. Capítulo 2 de Efésios, no versículo 5, a partir do 5, ele diz bem assim, ó: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia. Então ele está mostrando aqui para nós que nós estamos hoje assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo Jesus, aleluia. Aí você vê lá no capítulo 1 de Efésios, se você ver lá no capítulo 1 de Efésios, você vai ver em vários momentos repetindo expressões como em Cristo, nele, por intermédio dele, em Jesus, no amado. Você já percebeu essas expressões? Olha só, no versículo 3 ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nossa posição, amém? Estamos em Cristo, aleluia. E ele fala assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, aleluia. Eu amo essa palavra. Talvez você não se veja como uma pessoa santa, mas ele está dizendo ali que a sua posição já é de uma pessoa santa e irrepreensível aos olhos dele. Pela graça de Deus ele está falando: olha, você é uma pessoa santa, eu te vejo já como um santo, aleluia. Eu não sei se você fica empolgado com isso, irmão, amém? E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele vai citando algumas coisas. Eu acho legal na versão em inglês, quando ele diz no versículo 6, que ele fala que nós somos hoje aceitos no Senhor. Na nossa versão diz que para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos concedeu essa graça, amém? No original ele também fala assim, que nós hoje somos objetos da sua graça, ou seja, nós hoje somos manifestadores dessa maravilhosa graça, aleluia. Eu amo isso, irmãos. Essa é a nossa verdade posicional, que nós estamos em Cristo hoje, em Cristo. Me confundi todinho. Nós estamos em Cristo hoje, amém? Quando nós entendemos isso, irmãos, nós sabemos que Ele é a nossa fonte, e todos os dias nós podemos olhar para Ele e puxar dessas bênçãos.
reconhecendo Ele nas nossas vidas, sendo inspirado por Ele a cada dia. Vai lá no capítulo 4. No capítulo 4, se você percebe no versículo 1 do capítulo 4, que aqui ele já está falando de você manifestar a sua verdade posicional nesse mundo. Do capítulo 1 ao 3, você vai ver que nós estamos assentados em Cristo. Ele está falando de lugar, nossa posição, assentados em Cristo, amém? Agora, do capítulo 4 até ali mais ou menos no versículo 9 do capítulo 6, ele fala que nós hoje andamos. Olha aqui, ele fala: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que agora andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aleluia, aleluia, irmãos, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Quando eu entendo isso, irmãos, eu entendo que duas verdades estão operando, uma verdade posicional e uma verdade vital. Hoje eu entendo que eu estou em Cristo, eu estou nele, e que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E eu trago essa verdade posicional, para a verdade vital, para a minha vida. Então eu não preciso ficar mais lutando no nível do diabo. Eu não estou no nível do diabo, amém? Eu não estou num combate espiritual lá, vamos aqui, diabo. Não, eu não estou mais nesse nível com ele, ficar brigando com ele, sai diabo, sai, eu te resisto, não, sai, e ficar brigando com o cônjuge, com a família, com os amigos no trabalho, com o chefe de trabalho. Não, eu não estou mais nesse nívelzinho, eu não vou me deixar levar pela voz do diabo, não. Ele fica falando coisinha lá, mas eu tenho que entender a minha verdade posicional. Onde eu estou? A palavra de Deus diz que eu estou muito acima. Ele está lá embaixo, irmãos. A palavra de Deus diz que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, ele pegou Jesus lá no inferno, ressuscitou o Espírito de Jesus, justificou o Espírito dele, trouxe ele vida, deu vida a Jesus e levou ao lugar, lá, o lugar mais alto que você pode imaginar, acima de todo nome, acima de todo principado e potestade, acima de todo governo, acima de qualquer doença que você possa imaginar, acima de qualquer crise que as pessoas possam denominar por aí. O nome que está acima de todo nome. E aí a palavra de Deus diz que nós estamos hoje lá junto com Ele, em Cristo Jesus. Aí eu vou ficar ouvindo ao diabo? Vai faltar. Hã? Eu não vou ficar lutando com ele ali, não. Eu não vou ficar dando ouvido a ele, eu vou exercer minha autoridade. Irmãos, a nossa posição é extremamente importante. Numa batalha, numa luta, posição é tudo. Se você não sabe a sua posição, se você não está bem posicionado, você vai apanhar. Lá no Japão tem a luta de sumô. Vocês já viram a luta de sumô? Alguém já viu isso? É uma coisa muito linda de se ver. Uns gordões com umas cuecas, umas tanguinhas, mostrando toda a propriedade deles ali. Na luta do sumô, eles têm aquele ringue que é um círculo assim, uma bola. E a luta é assim, eu acho que não pode tocar o joelho, nenhuma parte do corpo no chão, ou se sair do ringue já perdeu. Então a luta geralmente dura uns segundos, 3 segundos, 10, 5 segundos. Quando dura muito, é uma luta super empolgante, meu irmão. Então é uma luta muito rápida. E numa luta de sumô, numa luta qualquer, posição é tudo. Se aquele lutador de sumô, tiver mal posicionado, ele tiver meio torto aqui, o outro vai vir em cima dele, buf, jogou ele para fora do ringue, ele vai capotar, vai perder e já era. 2 segundos, 1 segundo, perdeu a luta. É rápido. Para se preparar para a luta eles demoram um tempo, mas no momento da luta é 1, 2 segundos. Posição é tudo. Saber a sua posição no Senhor é tudo, irmão. Amém?
saber quem você é em Cristo, saber a sua identidade no Senhor, saber o que Ele já te deu, que você já é bendito com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais, saber que pela graça, conhecer essa graça que Jesus se fez pobre, para que hoje nós sejamos ricos, aleluia, conhecer aquilo que Ele já nos deu, irmãos, é extremamente importante, seja para aquilo que você foi chamado. A palavra de Deus diz, é interessante ver isso, que quando Ele criou o mundo, quando Ele criou o universo, a palavra de Deus fala que Ele usou a força de um dedo para criar tudo. Salmos 8:3, Ele fala que foi apenas com o dedo Ele criou todo o universo. Mas quando foi para criar a terra, Ele já teve que usar mais força. Ele teve que usar suas mãos. Hebreus 1:10, Ele fala então que Ele criou a terra com a força das suas mãos. Você entende que usar as mãos é porque necessita de mais força do que apenas um dedo, amém? Mas, para ressuscitar Jesus, dentre os mortos, quando Efésios diz lá, você já leu esse versículo de Efésios? Vamos lá, Efésios capítulo 1, lá no versículo, a gente conhece muito bem, a gente cita, então eu vou ler a partir do versículo 16, tá bom? 17, bem rapidamente, eu sei que vocês já conhecem bem essa passagem, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor, Ele está orando pelos Efésios, pela igreja, por nós, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Versículo 19, esse é o nosso ponto, ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Até aqui, amém? Para tirar Jesus do inferno, para ressuscitar Jesus espiritualmente, corporalmente, a palavra de Deus diz que Ele teve que usar a força do seu braço, não foi apenas do dedo, nem foi apenas da mão. Isaías 53:1, Ele teve que usar a força do braço. Por quê? Porque houve oposição, existia uma oposição do diabo, das trevas, principados e potestades em cima ali de Jesus, para não querendo que Ele ressuscitasse, mas o poder de Deus, Ele usou o braço dele. E sabe o que eu acho maravilhoso disso tudo, irmãos? Sabe o que eu fico empolgado nisso tudo, irmãos? É que esse mesmo poder está onde? O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aleluia! Esse poder está dentro de nós. Aleluia! Eu sei que muitos de vocês, irmãos, conhecem muito bem o termo dunamis, que está nesse versículo 19, que é o poder inerente, que é o poder que está dentro, amém? Mas você sabia que no grego existem 5 tipos de poder? Um deles é o que nós traduzimos como autoridade, e nós entendemos, e eu vou usar a definição que Simon Potter usa para autoridade, eu amo essa definição. Ele fala que autoridade é o canal pelo qual flui o poder de Deus. Nós somos o canal pelo qual flui o poder de Deus. Você está entendendo por que é tão importante entendermos que Ele é a nossa fonte? Sem Ele nós não vamos vencer o diabo, mas com Ele, oh aleluia, nós somos mais que vencedores. Aí, esse versículo 19, irmãos, fala assim, ele é o versículo, fala comigo, ele é o versículo mais poderoso da Bíblia. Nesse versículo, irmãos, existem 4 tipos de poderes aqui. A gente muitas vezes só fala do dunamis, que é esse primeiro poder que ele fala aqui, o qual a suprema grandeza do seu poder, mas esse poder é o dunamis, mas ele também tem aqui outro tipo de poder, quando ele fala, para com os que cremos, segundo a eficácia. Essa palavra eficácia aqui é outro poder,
E depois ele fala da força, é outro poder. E ele fala ainda do seu poder, que é outro poder. São 4 palavras diferentes, irmãos, que tem aqui. Eu não sei, você não está empolgado não, pelo amor de Deus. 4 tipos de poderes num único versículo. Os tradutores ficaram doidos. Como é que nós vamos traduzir tudo isso? Nós temos o poder dunamis, o poder inerente dentro de nós, a dinamite, buf. Mas ele fala também que tem a energeia, que é o poder que em movimento, amém? É quando se movimenta aquele poder. Ele fala depois, o terceiro poder que ele está falando é iskos. Eu não sei se é essa pronúncia no grego, mas enfim, significa o poder nato. Aleluia! Sabe o que é poder nato? É o poder que nasce com você. Você nasceu de novo? Oh, aleluia! Você não fez nada para merecer isso. Você já nasceu com esse poder, irmãos. Quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, existia um poder para você, iskos. Pronto, você já nasceu com ele. Energia que deu a origem a essa palavra energia. Aleluia! Energia. Dunamis é o poder explosivo. E existe um 4º tipo de poder aqui, kratos, que é a que dá origem para palavras como democracia, que é o poder para reinar. Aleluia! Aí eu vou ficar discutindo no nível de diabo? Não. Nós temos poder suficiente dentro de nós, irmãos, para vencer qualquer barreira. Nós temos poder suficiente dentro de nós para destruir com a fortaleza do inimigo. Mas não é na força do nosso braço, é na força do braço deles. É na força do braço do Senhor. Aleluia. Abre comigo lá, irmãos, para finalizar, amém? Romanos capítulo 5. Aleluia, Deus é bom. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui, se possível. A gente tocar uma besteirinha aqui. Brincadeira. Dá um louvor ao Senhor, amém? Capítulo 5 de Romanos, versículo 17, diz bem assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Nós reinamos em vida. Nós reinamos em vida. Nós somos mais que vencedores. Não vamos deixar a mentira do diabo nos abalar. Está tendo crise? Ha, 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 ha. Estou em Cristo. Ah, veio um relatório aqui, veio um diagnóstico de enfermidade. Eu tenho o poder de ressurreição dentro de mim. Se ressuscitou Jesus e deu um novo corpo para ele, para uma enfermidade, cura, aleluia, amém, irmãos? Há um poder disponível para nós, irmãos. Há um poder poderoso dentro de nós. Chega a ser redundante, poder poderoso, mas foi isso que aconteceu em Efésios ali. Deus, ele colocou todo o poder, irmãos, disponível para nós. O poder, o braço do Senhor que tirou Jesus, esse poder está disponível para nós, irmãos. Esse poder é o que nós usamos em missões. Esse é o poder que nós temos que ter consciência quando nós vamos para as nações. Nós lidamos com principados, potestades. O diabo, ele não fica feliz quando o missionário entra no país, não fica de jeito nenhum. Ele vai tentar trazer desânimo, vai tentar trazer ciúmes e inveja no meio do povo que chega ali, gente que se levanta contra, falsos irmãos, perseguições. Mas existe um poder maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Aleluia. Então, diante de um seminário de missões que nós teremos nesses dias, e também do seminário de oração, eu quero encorajar vocês a ficarem de pé junto comigo, e nós fazemos uma intercessão pelas nações, uma intercessão por missões. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4, que antes de tudo nós devemos fazer orações, intercessões, dar ações de graça, súplicas por todos os homens, pelos reis, pelas pessoas que estão em eminência e autoridade, amém? Isso é, irmãos, exercer a nossa autoridade. Isso é adorar ao Senhor, amém?
Então vamos adorar ao Senhor, intercedendo pelas nações. O Japão precisa de vocês, a Ásia precisa de vocês, irmãos. Esse é o nosso momento, se consagrando ao Senhor. Eu sempre gosto de falar isso, porque muitas pessoas não têm entendimento, não têm noção. Mas o Japão é um país que sofre de uma depressão terrível, morte para todo lado. E é uma nação que hoje tem muitas pessoas velhas, e cidades estão ficando desertas, crianças não estão nascendo. O aborto lá é liberado, então acontece aborto, pagando, todo mundo, quem quiser faz um aborto ali. O Japão é um dos países que financia, é o país que mais financia pornografia na Ásia. Além de tráfico de pessoas que há ali. Eu conheci pessoalmente uma irmã que veio do Brasil e foi para lá, enganada, dizendo que ia ser modelo lá, e virou uma prostituta, uma atriz pornô lá. Existem crianças na Ásia, irmãos, que estão sofrendo, que são vendidas como objetos sexuais, brinquedinhos sexuais. Existem mulheres, pessoas que são traficadas, são feitas mercadorias delas. A gente sabe na Arábia de mulheres, meninas de 15 anos, cristãs. Por serem cristãs, elas são mais violentadas. Eu vi que umas chegam a ser violentadas 30 vezes por dia, 45 homens, às vezes 60 homens num dia. Nós precisamos de intercessores, irmãos. Nós precisamos, os missionários precisam da força da intercessão. É extremamente importante isso. A nossa oração tem poder, irmãos. O Senhor ouve a nossa oração, Ele nos responde. Nós temos autoridade, nós temos que exercer. Não seja apático, não seja frio, de olhar para toda essa situação que está acontecendo no mundo e só viver na sua vida boa e estou bem. Não, vamos colocar o nosso coração e interceder realmente, amém? As nações precisam de nós. Nós sabemos de pessoas, situações aqui no Brasil mesmo, de crianças que são objetos sexuais também, prostituição, trabalho escravo. Nós estamos aqui para quebrar com as cadeias do diabo. Nós estamos aqui para reinar com vida. Nós estamos aqui para abençoar nações, manifestar o reino de Deus, manifestar a graça de Deus por onde formos. Ele nos deu autoridade, aleluia. Ele é a nossa fonte, Ele nos inspira e nós exercemos, amém?